Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 19 de novembro, quinta-feira. Celebramos hoje a memória dos mártires São Roque González, Afonso Rodrigues e João del Castillo, presbíteros. Roque González de Santa Cruz nasceu em 1576 na cidade de Assunção, Paraguai. Ele já era sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus em 1609. Durante quase 20 anos, procurou civilizar os habitantes das florestas daquelas regiões, agrupando-os nas reduções e instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Reduções eram onde se criavam pequenas aldeias de índios convertidos, que muitas vezes eram expulsos pelos espanhóis e portugueses. Então, os jesuítas reuniam esse povo em pequenas vilas chamadas reduções, a fim de protegê-los dos fazendeiros e dos invasores, que queriam muitas vezes matar os índios ou escravizá-los. Foi morto traiçoeiramente por causa de sua fé a 15 de novembro de 1628, juntamente com Afonso Rodrigues Espanhol. 2 dias mais tarde, noutra redução, sofreu cruelmente martírio João del Castillo, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra seus opressores. Estes 3 sacerdotes jesuítas martirizados na região do Rio da Prata foram beatificados por Pio XI em 1937 e canonizados pelo Papa São João Paulo II, quando da sua visita apostólica ao Paraguai, no dia 16 de maio de 1988, em Assunção. É interessante observar que, como foi narrado, os 3, muitos sacerdotes eram mortos pelos proprietários de terra que justamente queriam pegar os índios para escravizá-los. E como muitas vezes os padres enfrentavam e não permitiam que isso acontecesse, muitos sofreram o martírio. Então, que São Roque, Santo Afonso e São João del Castillo intercedam a Deus por nós. O evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 41 e 44, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Aqui Jesus está falando dos acontecimentos que se darão no ano 70 na cidade de Jerusalém. O general Tito irá cercar a cidade e depois de fazer esse cerco durante meses, a falta de alimento levou a uma convulsão social dentro da cidade de Jerusalém. E os próprios habitantes acabaram abrindo as portas e o exército, a guarnição romana, entrou e matou praticamente todo mundo. Ateou fogo no templo de Jerusalém e depois ainda perseguiu os zelotes, que era o partido político e um dos segmentos da sociedade judaica, até o palácio de Herodes, matando todos eles. Na verdade, eles acabaram cometendo, uma parte morreu na mão dos romanos e a outra parte acabou cometendo um suicídio coletivo, porque os romanos eram vistos como carniceiros, ou seja, eles eram muito maldosos quando eles pegavam seus prisioneiros. Então, eles preferiram morrer na mão deles mesmos, mataram os outros, ao invés de cair na mão dos romanos. E a lamentação de Jesus é porque a cidade de Jerusalém, tão apegada às suas tradições, às suas leis, aos seus princípios, não conseguiu identificar o tempo do Kairos, o tempo da manifestação de Deus no meio dos homens. Preferiu ficar presos às suas normas e princípios, à sua lei, à sua Torá, e não conseguiu identificar em Jesus o grande Messias, aquele que viria para restaurar a religião judaica, que tinha se deturpado. Lembremos que ao longo da história de Israel, Deus que escolheu o povo hebreu,
como aquele povo que deveria testemunhá-lo a todos os outros povos politeístas, ou seja, que acreditavam em vários deuses. Somente o povo hebreu era politeísta, ou melhor, monoteísta, acreditava num único Deus. Este povo que tinha esta missão honrosa acabou se desviando dela. E aí acabou matando em nome de Deus, guerreando em nome de Deus, escravizando em nome de Deus, espoliando em nome de Deus, escravizando em nome de Deus. Tudo aquilo que Deus não queria, eles fizeram. Por isso que quando nós observamos o Deus do Antigo Testamento e olhamos o Deus do Novo Testamento, nós pensamos, nossa, que incongruência. Não. É que o povo hebreu retratou Deus, apesar de todos os prodígios e sinais que Deus realizou no meio deles, acabou retratando Deus à sua imagem e semelhança. E aí nós olhamos o Deus do Antigo Testamento, um Deus severo, né? Não foi assim. Por isso que Jesus assume condição humana, para revelar a verdadeira face de Deus. Isso o mortifica, né? Ele queria que Jerusalém aceitasse o novo tempo, o tempo da manifestação de Deus visível no meio dos homens, o Kairos. Só que o povo se fechou em si mesmo. E justamente pelo fato de não ter aceitado Jesus e não ter mudado de conduta, acabou sofrendo na mão dos romanos. Aqui fica um alerta para nós. Muitas vezes Deus manda sinais, Deus envia pessoas, Deus fala conosco, Deus apresenta situações e muitas vezes nós estamos tão fechados em nós mesmos que não percebemos. E isso nos leva a um sofrimento grande, a um sofrimento profundo, né? Nós temos que parar muitas vezes e refletir se a nossa conduta está sendo correta. Estamos fazendo as coisas de maneira correta, certa? Será que muitas vezes não estamos sendo duros demais com os outros? Exigindo demais dos outros? Muitas vezes afastando os outros de nós mesmos? Muitas vezes Deus dá sinais, dá toques, né? E nós muitas vezes não percebemos. Que muitas vezes a nossa conduta pode ser exagerada, muitas vezes a nossa conduta pode ser hipócrita, muitas vezes Deus fala conosco. Fiquemos atentos aos sinais de Deus. Ele continua a se manifestar em nossa vida. Através de sonhos, através da palavra, através das pessoas, através de situações. Ele continua a falar conosco. Como nós iremos perceber esses sinais, Padre? Se nós estivermos com o coração aberto. Se o nosso coração estiver aberto a Ele, seremos capazes de perceber os sinais que muitas vezes Ele nos envia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, lembremos que a nossa conduta ela deve sempre ser pautada no Evangelho. E digo mais, nós devemos agir como Jesus agiria. Ter discernimento. O que é ter discernimento? O que Jesus faria diante desta situação? O que ele pensaria? O que ele faria? Como ele agiria nessa determinada situação? Isso é ter discernimento. E muitas vezes falta isso na nossa vida. Nos deixamos levar muitas vezes pela ira, pela raiva, pelos nossos princípios, que muitas vezes nós achamos que retratam os princípios do Evangelho, mas às vezes não. Nos deixemos conduzir por Deus. Hajamos com discernimento. Se fizermos isso, estaremos fazendo a vontade de Deus em nossa vida. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.